A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje são 162 anos de alegria, de vitória, de trabalhos, de lutas, de muitos desafios, desde a chegada de Simonton até o dia de hoje. Muitos desafios foram enfrentados pela Igreja do Senhor Jesus. E hoje nós comemoramos 162 anos em que Jesus, Deus, conduziu o missionário Simonton até aqui. Estamos com a presença do nosso querido reverendo Maeli Vilela, ele que é professor, ele que também está trabalhando no Seminário Presbiteriano do Nordeste, mais conhecido como Seminário Teológico do Nordeste. Ele é professor, ele é pastor também, é em Teresina, e também historiador, e vai falar conosco hoje sobre isso. E eu gostaria que você estivesse participando conosco. É a nossa maneira, nos dias de hoje, de dizer: Senhor, muito, muito obrigado por tudo que tens feito. Vamos ouvir uma saudação com o reverendo Maeli. Nos sentimos muito honrados, gratos por esta feliz oportunidade. Cumprimentamos o reverendo Arnaldo Matias, com quem compartilhamos uma firme e duradoura amizade, além do nosso coleguismo na atividade pastoral, e os nossos cumprimentos também se dirigem a todos que aqui participam deste evento, membros da Igreja Presbiteriana de Areias e demais irmãos aqui sintonizados conosco. Muito grato. Vamos ter uma palavra de oração? Santo e bendito Deus, obrigado, porque hoje são 162 anos de existência da Igreja Presbiteriana de Areias. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Muito obrigado por teres enviado um missionário para pregar nestas terras tão distantes, tão difíceis, tão desafiadoras. Graças a ti, Senhor, o coração dele foi motivado. Graças a ti, a semente foi plantada. E graças a ti, o Evangelho tem prosperado. Tudo bom, vem das tuas mãos. E nós, ó Senhor, só temos a agradecer. Obrigado pela vida dos irmãos que estão ouvindo e participando. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e tua providência. E pedimos que tu estejas nos orientando e nos dando a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer algumas perguntas ao nosso convidado que está aqui conosco. Ele está em Teresina e também trabalhando lá no Seminário Presbiteriano de Teresina, conhecido como Seminário Teológico do Nordeste, é o nosso seminário presbiteriano lá. E nós preparamos algumas perguntas, e os irmãos que aqui estiverem podem fazer também suas perguntas, porque esse momento de gratidão é um momento em que nós nos reunimos para dizer: Senhor, muito obrigado, mas também para tirarmos algumas dúvidas e agradecermos a Deus pelas bênçãos recebidas. A primeira pergunta é: qual a origem da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil? Reverendo Maeli. Reverendo Arnaldo e demais ouvintes, diríamos inicialmente que esta pergunta comporta 3 respostas, as quais estariam cada um de per si corretas. É correto dizermos que a Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa igreja, integrando a comunidade, naturalmente, dos remidos do Senhor, tem a sua origem em Atos dos Apóstolos, no primeiro Pentecoste, ali citado, quando da descida do Espírito Santo, resultando na conversão daqueles que se constituíram na comunidade
primeva dos remidos. Consequentemente, adotando esta resposta, nós também diríamos que a nossa história ela percorre nos seus erros e acertos todo o período que se segue ao longo da antiguidade, da medievalidade, alcançando também a contemporaneidade. Mas também é correto nós dizermos que a nossa origem encontra-se nos movimentos de reformas religiosas que ocorreram no século XVI, período das reformas religiosas, que se inaugura com a Lutero, 1517, estendendo-se até 1648, com a Paz de Westfália. Dentre os movimentos de reforma ali mencionados, nós mencionaríamos o denominado movimento reformado ou reforma calvinista, com aqueles que foram os seus pioneiros. Zwinglio, na Europa continental, especialmente nos cantões suíços de fala alemã, logo depois Calvino, em Genebra, nos cantões suíços de fala francesa, e o movimento reformado também alcançando logo depois a Europa insular e encontrando na Escócia, especialmente, na pessoa de John Knox, o seu grande expoente. E também não poderíamos deixar de fazer referência aos puritanos ingleses, movidos também por esta mesma convicção, resultando na Assembleia de Westminster, ainda dentro desse contexto, mas já no século XVII. Então, esta seria uma maneira também de responder a sua pergunta, e o movimento, as convicções reformadas, calvinistas, presbiterianas, porque os calvinistas foram na Escócia denominados de presbiterianos, alcançando as colônias inglesas do Novo Mundo. E de lá, naturalmente, através da atividade missionária da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, chegando também ao Brasil. Mas também é correto... Né? Seriam as crenças? Quais não seriam tem a dúvida. Dessa origem? Também, não há dúvida nenhuma. Mas ainda respondendo a pergunta, há uma outra maneira de respondermos, mais simplista, diríamos assim, seria dizermos que a história da nossa igreja começa em 12 de agosto de 1859, quando desembarca no Rio de Janeiro aquele que é conhecido como o nosso pioneiro, o reverendo Asbel Green Simonton, dando início, assim, a um trabalho de consequências duradouras, apesar da brevidade do seu ministério, resultando na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, seria, naturalmente, uma resposta tripartite, diríamos, né? Uma forma de responder seria evocando o Pentecoste, né? Atos 2. Ali está a origem da igreja. A outra forma, a outra maneira seria dizermos a nossa origem encontra-se nas reformas religiosas do século XVI, né? Zwinglio, Calvino, John Knox. Uma forma mais abreviada consequentemente, dizermos a chegada de Simonton, 1859. Espero ter respondido, reverendo. Sim, com certeza. E esse início trouxe algumas crenças. Quais são as crenças da Igreja Presbiteriana? O que é que a Igreja Presbiteriana do Brasil crê? Lógico que a confissão de fé, o catecismo maior, o breve catecismo, são inúmeras perguntas.
e nós não vamos Não tenha esgotar dúvida. o assunto. Mas pelo Não tenha menos dúvida. um resumo, uma breve observação que seja importante para esse momento. Claro, muito grato, sim. Diríamos assim, não é? Nos habituamos a afirmar que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela reconhece a Bíblia como a sua regra máxima, não é? Dentro dessa estrutura, diríamos assim, piramidal, onde nós organizaríamos as nossas crenças, nós diríamos que no ápice encontra-se a Bíblia. É dela que nós extraímos tudo que caracteriza a confessionalidade da nossa igreja. Por isso, dizermos que a Bíblia é a única regra de fé e de prática. De fé, porque ela contém o que nós devemos crer, e de prática, porque ela policia as nossas ações, é o nosso código de ética, assim diríamos. Mas também, como o colega com muita propriedade pontuou, as nossas doutrinas encontram-se sistematizadas nos chamados símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster e os seus catecismos. Olhando para esses documentos, que são documentos normativos para a nossa igreja, nós podemos dizer que eles contêm três categorias, né? Três categorias de doutrinas. Todas as nossas convicções doutrinárias que estão ali presentes poderiam ser organizadas em três segmentos distintos, todos igualmente importantes. Nós vamos encontrar em nossos símbolos de fé doutrinas que são professadas por todos os cristãos, doutrinas que caracterizam o cristianismo como um todo. Essas doutrinas, que são comuns a todos os segmentos da cristandade, encontram a sua síntese, elas encontram o seu sumário naquele documento que nós nos habituamos a denominá-lo de credo apostólico. O credo apostólico apresenta-nos as chamadas doutrinas centrais da fé cristã. Essas doutrinas centrais da fé cristã encontram-se expostas nos nossos símbolos de fé, na confissão e nos catecismos. Também encontramos na confissão e nos catecismos doutrinas que são comuns a todas as igrejas herdeiras das reformas religiosas do século XVI, que se constitui num patrimônio, diríamos, que é comum a todas estas igrejas. E também encontramos um terceiro segmento doutrinário nos nossos símbolos de fé, que são aquelas doutrinas que caracterizam a tradição calvinista, consequentemente os presbiterianos. No primeiro segmento, doutrinas comuns a toda a cristandade, nós mencionaríamos a Trindade, por exemplo. Então, nós temos um capítulo na Confissão de Fé sobre Deus e a Santíssima Trindade. Doutrinas que são comuns a todas as igrejas herdeiras da Reforma. Então, nós encontramos nos nossos símbolos de fé, dentre outras, a declaração, a afirmação, né, de cunho dogmático, de que temos um único mediador, a pessoa do Senhor Jesus Cristo como único mediador, a mediação única e exclusiva de Cristo, doutrina que é comum às igrejas herdeiras da Reforma, a doutrina da suficiência das Escrituras, doutrina que é comum às igrejas herdeiras da Reforma.
E temos aquelas doutrinas que são nossas, da tradição calvinista, não é? A nossa doutrina a respeito da ordem dos decretos, as nossas instruções doutrinárias quanto ao entendimento da soberania de Deus. Então, com isso, nós apresentamos um sumário dessas convicções doutrinárias que são esboçadas pelos presbiterianos. Muito bom. Bom saber destes fatos e a gente tentar organizar as nossas ideias. Também gostaríamos de fazer uma outra pergunta que diz que é muito distintiva entre as igrejas denominacionais dos nossos dias. Além das crenças que nós mencionamos, qual seria ou como é a organização da igreja? Muito bem. Nós temos os nossos símbolos de fé, a confissão dos catecismos, e temos também os nossos chamados símbolos de governo. Os nossos símbolos de governo, a Constituição da nossa igreja, o nosso Código de Disciplina e os nossos princípios de liturgia. Lá na nossa Constituição, a Constituição da nossa igreja, ela responde, naturalmente, a como é que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela se organiza. É dito no artigo 1º que a Igreja Presbiteriana do Brasil, artigo 1º da Constituição de nossa igreja, é uma federação de igrejas locais. Tá? Então, é isso que nós somos antes de qualquer coisa. Somos uma federação de igrejas nacionais. Igrejas que estão aí presentes em todas as unidades da federação. Portanto, a Igreja Presbiteriana de Areias integra esta federação de igrejas, denominada Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Calvário, aqui em Teresina, a qual, pela graça de Deus, temos o privilégio de pastorear, integra também esta federação de igrejas espalhadas em todo o território pátrio. Esta federação de igrejas, né, ou seja, de igrejas locais, estas múltiplas igrejas encontram-se organizadas em um âmbito regional, em presbitérios. Então, o presbitério ele tem a responsabilidade de agremiar um conjunto de igrejas em uma determinada micro-região. Temos os sínodos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sim, sim. Temos os sínodos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os sínodos agremiam um determinado número de presbitérios, pelo menos 3 presbitérios, para constituir um sínodo. Tá? Então, essa é a estrutura piramidal, culminando, não é, no Concílio Maior, que trata-se da nossa Assembleia Geral, o Supremo Concílio, que tem a responsabilidade de dar unidade a todo este conjunto. Então, nessa estrutura piramidal, né, aqui na base encontram-se as mais diferentes, as centenas de igrejas presbiterianas espalhadas em todo o território nacional. No pavimento seguinte, nós vamos nos deparar com os presbitérios que agremiam estas diferentes igrejas. Acima dos presbitérios, os sínodos, no ápice, o Supremo Concílio. Por isso que nós costumamos falar
em concílios menores e concílios maiores. Concílios menores, os conselhos que administram as igrejas locais, as comunidades locais, e os presbitérios são os concílios menores, e os concílios maiores, os sínodos e o Supremo Concílio. Essa é a maneira como se configura, não é, a organização da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta federação, não é, como apropriadamente se expressa o artigo 1º do nosso ordenamento maior, que é a Constituição da nossa Igreja. Uma federação de igrejas locais. Graças a Deus. Então, já vimos a origem da Igreja Presbiteriana do Brasil, um resumo das suas crenças, como ela se organiza, mas sabemos que ela tem um objetivo. Qual o objetivo ou objetivos da Igreja Presbiteriana do Brasil? Claro. Muito bom. Interessante, não é? Quando nós entramos em determinados locais, determinadas empresas, com relativa frequência, nós encontramos estampado, tá, em um lugar bem visível, os seguintes dizeres: nossa missão. Né? Certamente o senhor, reverendo Arnaldo, já deve ter visto isso entrando em alguma empresa, em algum espaço, está lá escrito nossa missão. E a missão daquela empresa, encontra-se ali apresentada. Ou seja, a missão de uma empresa diz para que ela existe, o que é que justifica a sua existência, não é? Qual é o seu papel, qual a sua finalidade? Esta é a missão, não é? O para quê. Né? Então, a nossa missão, que naturalmente é uma missão com objetivos incomparavelmente mais altaneiros, a nossa missão encontra-se descrita com muita propriedade no 2º artigo da Constituição da nossa Igreja. Ninguém precisa aqui, não é, inventar a roda, ela já existe. A nossa Constituição, no seu artigo 2º, diz exatamente qual é a missão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se o senhor me permite, passo a ler o que ali está escrito. Tá? Por favor, será muito bom, muito oportuno. Muito bem. Está escrito assim: a Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus em espírito e em verdade, pregar o Evangelho, batizar os conversos, seus filhos menores, sob sua guarda, e ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios da fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para facilitar a compreensão da nossa missão, basta que nós destaquemos os verbos que estão aqui presentes. Tá? Eles dizem tudo. Então, os verbos que estão aqui presentes neste comando, né, normativo, são eles, tá? E que traduzem a nossa missão: prestar culto a Deus. Este é, sem dúvida nenhuma, tá, o nosso primeiro compromisso, tá? Prestar culto a Deus. Até porque, como temos dito,
o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, a nossa missão, a missão da nossa igreja, compreende prestar culto a Deus. Compreende também o quê? Na missão da nossa igreja, pregar o evangelho. É tarefa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela se reconhece com o sagrado dever de, em obediência à grande comissão de Mateus capítulo 28, pregar o evangelho, tanto no solo pátrio, né, como muito além, né, ultramar, inclusive. Batizar os conversos, ou seja, a atividade compreende também a atividade catequética da igreja, não é? Na busca de conversos, agremiando esses conversos na comunidade dos remidos, através do batismo, que é o sacramento da iniciação na vida cristã. Ensinar os fiéis a guardar, não é, as escrituras do Velho e do Novo Testamento, ou seja, a instrução continuada, que é tarefa da igreja. A igreja podemos afirmar, uma comunidade ensinadora, e promover também os princípios da fraternidade cristã, porque nós não somos uma seita. A nossa igreja, ela estende a destra da fraternidade a denominações co-irmãs, que também reconhecem a Bíblia, a palavra de Deus, como regra de fé e de prática. Recebemos por transferência irmãos vindos de igrejas co-irmãs, também damos carta de transferência para igrejas co-irmãs, recebemos ministros, em algumas circunstâncias desenvolvemos parcerias, atividades em conjunto, isso tudo em nome do princípio da fraternidade cristã. Em nome deste mesmo princípio, nós estendemos a destra da comunhão a outros irmãos que conosco estejam presentes quando a Santa Ceia é celebrada. Princípio da fraternidade cristã, apresentado aqui no artigo 2º da nossa Constituição, que apresenta com muita propriedade, não é, a missão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou, em outras palavras, os objetivos norteadores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito bom, muito interessante. Eu fico imaginando... É isso que diríamos. Eu fico imaginando quantas pessoas hoje, depois de ouvir algo desta forma, se perguntariam, e temos esta pergunta, como fazer parte desta igreja, que tem origem, que tem crenças definidas, que tem uma questão de organização bem clara e que tem objetivos que enaltecem o Senhor. Como fazer parte desta igreja? Claro. Isso. Ela não é uma seita. Com toda certeza. A gente claro, não entra sem dúvida nenhuma. É muito pertinente, reverendo, eu vou ficar a sua pergunta. Porque tem gente... Sim, pois não. Claro, sem dúvida. Claro. Pode dizer. Pode falar, reverendo. Não. Pode falar. Pode falar. Como fazer parte da Igreja Presbiteriana do Brasil? Tá. Bom, reverendo, tá. Muito bem, viu? É o que já estamos a fazer, né? Então, isso, tá? Muito bom, muito bom. Então, numa resposta bem simplista, diríamos assim, tá? É bater a porta
da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá? Ou melhor, não precisa bater a porta. Nós estamos, não é, de portas abertas. Tá? Mas essa pergunta é um problema de conexão. Este é um problema de conexão, mas ele volta. Ele volta com a graça do Senhor Jesus. Estejamos. Porque fazer parte... Tivemos um probleminha aqui com a conexão, reverendo, mas estamos de volta. O artigo 4º da nossa Constituição, ela diz assim: a igreja local é uma comunidade constituída de crentes professos, juntamente com seus filhos e outros menores. Como fazer parte de uma igreja presbiteriana? Tá? A igreja presbiteriana, ela é constituída por aqueles que professam a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, subscrevem os princípios doutrinários que são ensinados pela nossa igreja, afirmados pela nossa igreja. Por isso que aqueles que se introduzem na vida da igreja são preparados em uma classe de catecúmenos. Geralmente é isso que ocorre. A nossa igreja é muito criteriosa neste sentido, geralmente demandando um período mínimo de 3 meses ou até de 6 meses, às vezes até um pouco mais, preparando estes aspirantes à membresia da igreja para que, em momento oportuno, eles possam publicamente afirmar a sua fé e comprometendo-se com a Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa igreja não é uma igreja preocupada com multidões, de jeito nenhum. A nossa igreja, diríamos, ela é um tanto seletiva. E esta seletividade que nós temos aqui, que afirmamos aqui, reside no aspecto da instrução doutrinária daqueles que são recebidos em nossa comunidade, tá? Evitando, assim, aquele entra e sai, tá? Que acontece em tantos grupos religiosos. Mesmo assim, algumas vezes, nós nos deparamos com algumas dificuldades. Então, o caminho é esse. Aqueles que batem à porta da igreja são preparados através do catecumenato e, em momento oportuno, professam a sua fé. Aqueles que nascem, né, de pais que são crentes, que são da igreja, são batizados na infância, mas na idade da razão afirmam a fé, a fé na qual seus pais lá atrás os apresentaram para o batismo, e assim fazendo tornam-se também membros da igreja. Por isso que nós temos 2 categorias de membros de igreja, né? Todas igualmente relevantes, membros não comungantes e membros comungantes. Muito bom. O missionário Paulo aí, seu companheiro, ele está dizendo muito claras as respostas do reverendo Maeli. Muito bom. Muito bom. O Paulo é muito, viu? O Paulo é muito generoso, nosso colaborador. Obrigado, Paulo. Marli, minha irmã, lá em Garanhuns, que está também aqui nos acompanhando. Muito grato por isso. E temos muitos outros irmãos que estão participando. Nós vamos louvar, vamos cantar um hino. Depois desse hino, que vamos entoar, cada um dentro da sua casa, logicamente, vamos entoá-lo e vamos, então, depois ouvir a mensagem do Senhor. Vamos cantar o hino Ceifeiros da Seara Santa. Escolhi esse hino porque o missionário, o pastor Ashbel Green Simonton, ele chegou como um ceifeiro da Seara Santa. E depois ouviremos a mensagem com o reverendo Maeli Vilela.
Reverendo Maeli, todas as quintas-feiras nós temos estudos bíblicos, temos falado sobre uma sequência cronológica, mas hoje nós estamos tão gratos pelos 162 anos da vida da igreja. É o dia de missões, é o dia da chegada de Simonton. Claro. É um dia memorável para nós. Queremos ouvir a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus. A palavra está com o reverendo Maeli Vilela. Meus caros irmãos, convidamos a todos para que localizem a palavra do Senhor, como se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 16 a 18. Lemos assim: respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Amém. Meus caros irmãos, em 12 de agosto de 1859, chega ao Brasil o reverendo Asbel Green Simonton. A data, como percebemos, assinala o início do presbiterianismo no solo pátrio. Seu ministério durou apenas 8 anos, tempo suficiente para empreender grandes iniciativas, tais como a organização da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a nossa primeira igreja, a imprensa evangélica, o nosso primeiro jornal, o primeiro presbitério e ainda o seminário primitivo. Simonton, assim, demonstrou a sua percepção a respeito dos atributos da igreja. O texto lido há pouco, esta porção extraída do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 16 a 18, respalda a doutrina dos atributos da Igreja do Senhor. A Igreja, ela emerge da confissão de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com esta declaração, que poderíamos denominar de proto-credal, acha-se inaugurada a Igreja de Cristo. Esta igreja, não é, foi formalmente estabelecida no Pentecostes. Esta igreja é constituída dos remidos do Senhor, e esta igreja é destinada a impactar as trevas, como apropriadamente lemos no livro do Apocalipse 6:2, vencendo e para vencer. Assim, as portas do inferno, como percebemos na leitura feita a princípio,
não prevalecerão contra ela. Tais considerações justificam o tema aqui proposto, os atributos da igreja. Então, em assim sendo, nós afirmamos que a igreja do Senhor, consequentemente a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é una na sua constituição. Calvino reconheceu esta verdade, expressando-se da seguinte maneira, disse ele: a igreja é como o sol, muitos raios. Em um destes raios, nós os encontramos, Igreja Presbiteriana do Brasil. E uma só é a luz. A igreja é como a árvore, disse o nosso reformador Calvino. Muitos ramos. A Igreja Presbiteriana do Brasil é um destes ramos. Porém, um só tronco. Isso dá unidade à igreja. Ele ainda disse, a igreja é como uma fonte. Desta fonte brotam muitos riachos. Nós somos um deles. Mas uma só é a procedência do líquido. É a unidade do corpo na diversidade dos seus membros, que encontra-se aqui descrita. Esta convicção fez, historicamente, sentido, fez diferença. Esta convicção foi sempre lembrada em nossa denominação. Significa dizer que ela, a IPB, se reconhece a si mesma como parte da única Igreja de Cristo. Ela se distingue pela exposição do Evangelho, pela ministração dos sacramentos e também pelo exercício da disciplina. Ela, a nossa igreja, a IPB, dada essa convicção, participou de várias atividades cooperativistas, a exemplo da extinta Confederação Evangélica do Brasil. Portanto, podemos aqui assegurar, olhando para a nossa realidade denominacional, que a Igreja do Senhor é una na sua constituição, como apropriadamente o Senhor Jesus se expressa no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, a fim de que todos sejam um. Retomando o tema proposto, os atributos da igreja, cumpre-nos também asseverar que a igreja é santa na sua vocação. Olha que afirmação esta, por demais contundente. A igreja é santa na sua vocação. Sim, meus irmãos. Por isso, no símbolo dos apóstolos, nós ali reconhecemos, ali nós afirmamos que a igreja se caracteriza pela comunhão dos santos. Isto é que nos torna igreja, a comunhão dos santos. Significa dizer que o propósito da igreja é conduzir o homem a Cristo, alcançar o homem todo e todos os homens. O propósito da igreja
é levar o homem, através da pregação do Evangelho, a recuperar a imagem de Deus maculada pelo pecado. Para isso, a Igreja sempre precisou de iniciativas corretas, a saber, intervir no mundo na condição de sal e luz. Além disso, está no mundo sem se confundir com o mundo, sem ser do mundo. Além de tudo isso, ser santa e também santificar a muitos. O cumprimento desta agenda, e afirmamos aqui, desta agenda especialíssima, desta agenda por demais distinta, o cumprimento desta agenda exigiu da nossa Igreja, ao longo da sua caminhada, destes 162 anos, pregadores hábeis, pregadores bem preparados para agremiar os conversos. O cumprimento desta agenda exigiu da nossa Igreja a presença de educadores para lapidar a juventude através de suas escolas paroquiais e de colégios, de grandes colégios, com o objetivo de treinar a juventude nas letras clássicas e na ciência como um todo. O cumprimento desta agenda também exigiu da nossa Igreja profissionais de saúde para combater as debilidades físicas. Por isso temos instituições deste gênero integrando a nossa Igreja em diferentes lugares do solo pátrio. Também o cumprimento dessa agenda demandou a construção de templos, escolas e hospitais. Ou seja, consciente toda esta agenda demonstrando a convicção de que a Igreja do Senhor, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é santa na sua vocação. Ela é chamada para fazer diferença neste mundo de trevas, como apropriadamente se expressa o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, o versículo 28, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Retomando o tema proposto, os atributos da Igreja, devemos também dizer que a Igreja ela é universal na sua visão. A palavra grega katolike descreve a universalidade do cristianismo. Ela é evidente nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ao afirmar em Atos, capítulo 1, versículo 8, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Aqui acha-se a catolicidade da Igreja do Senhor, da qual
nós também participamos. Este compromisso, não é o compromisso com esta catolicidade, com esta universalidade, fez a IPB, a nossa igreja, se despertar muito cedo para a atividade missionária. A nossa igreja nasceu do esforço missionário de nossos irmãos da outra América, e ela compreendeu logo cedo que uma igreja, fruto de missões, também precisa empreender a atividade missionária. Assim sendo, em 1910, ainda em 1910, a Igreja Presbiteriana do Brasil enviou a Portugal o seu primeiro missionário. E em 1940, a IPB organizou a sua junta de missões nacionais. Graças a estas iniciativas tão imperiosas, igrejas têm surgido no Brasil, nas diferentes unidades da nossa federação, nos países vizinhos, na África de fala portuguesa e nos mais diferentes rincões do nosso orbe. Tudo isso em decorrência deste compromisso, desta percepção de que nós também, como igreja, participamos da universalidade da Igreja do Senhor. A igreja, ela é universal na sua visão. Ela precisa ter a visão do aqui, do ali, do além e dos confins da terra. Ela deverá alcançar o mundo todo, como lemos através do registro escriturístico do profeta Isaías, capítulo 66, no versículo 19, até as nações do mar mais remotas que jamais ouviram falar de mim. Este dever solene traduz a percepção de que a igreja é universal na sua visão. Mas, retomando o tema proposto, nesta data festiva, quando assinalamos os 162 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, discorrendo aqui sobre os atributos da igreja, é imperioso afirmarmos que a igreja também é apostólica na sua proclamação. Sim, a igreja é apostólica na sua proclamação. A Igreja do Senhor, a IPB, ela não inventa uma mensagem. Ela acha-se comprometida com o mesmo evangelho. O livro de Atos informa-nos, no capítulo 2, versículo 42, que aqueles irmãos primitivos perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja não precisa, não deve e não pode inventar uma mensagem. Ela prega, ela proclama o mesmo evangelho de ontem, de hoje e será o mesmo sempre. O que é a doutrina dos apóstolos? O que é a mensagem proclamada
pela Igreja. A doutrina dos apóstolos compreende, vê Cristo nas Escrituras. É isso, é este o sagrado dever da Igreja, da mensagem da Igreja, levar os homens a ver Cristo nas Escrituras. É apontar para o sangue de Cristo. Esta é a mensagem da Igreja. Apontar para o sangue de Cristo que corre desde o Gênesis, desde o proto-evangelho de Gênesis 3:15 até as páginas do Apocalipse. A mensagem da Igreja, a mensagem apostólica da Igreja, significa o seu sacro dever de enfatizar a suficiência da obra redentora de Cristo. Os pioneiros da nossa Igreja, aqueles nossos irmãos lá do passado, capitaneados por Asbel Green Simonton, instruíram seus ministros, aqueles que vieram a seguir para somar esforços em torno destas convicções. Assim sendo, caros irmãos, o púlpito para a Igreja Presbiteriana do Brasil se afirmaria ao longo da sua caminhada como o veículo para levar aos ouvintes tais verdades. A educação teológica promovida pela nossa Igreja, desde os primórdios, desde a abertura do chamado Seminário Primitivo, o Seminário de Simonton, lá no Rio de Janeiro. A educação teológica daria o suporte necessário com os seus mais diferentes seminários e institutos bíblicos hoje espalhados em nosso país. Estas instituições de formação teológica forneceriam às igrejas locais pregadores preparados para proclamar as verdades salvadoras da fé cristã. Por isso, nós aqui reafirmamos: a Igreja é apostólica na sua proclamação, quando ela, nas palavras do apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Tito, no capítulo 2, no versículo 1, fala o que convém à sã doutrina. Repetimos, a Igreja é apostólica na sua proclamação, quando ela fala o que convém à sã doutrina. Estamos chegando ao término desta preciosíssima oportunidade que foi-nos aqui facultada, e concluímos relembrando e recapitulando. Comemoramos hoje, com muita alegria, os 162 anos do presbiterianismo nacional. O presbiterianismo da Bíblia, o presbiterianismo dos símbolos de fé de Westminster, o presbiterianismo de Asbel Green Simonton, o presbiterianismo em marcha de norte a sul. Agradecemos a Deus
nesta ocasião, pela vida de nossos pioneiros. Mas também agradecemos a Deus pela vida daqueles que hoje, no presente, têm se mantido fiéis a este compromisso que animou, que encorajou aqueles de outrora. Eles, Simonton e seus sucessores imediatos, nos deixaram um valioso patrimônio espiritual. Portanto, meus irmãos, cumpre a todos nós, na condição de pastores, presbíteros, diáconos, membros de igreja, sócios das diferentes sociedades internas da nossa igreja, as quais caracterizam uma força leiga, sejamos cooperadores de Deus na edificação da sua igreja, na edificação, na consolidação, particularmente da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja do Senhor é una, santa, católica e apostólica em seus atributos. Estes são atributos da IPB também. É por isso mesmo, como lemos na porção bíblica que fundamentou a nossa exposição de hoje, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras de Jesus. Assim sendo, nós agradecidos, concluímos a nossa prédica dizendo amém. 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 E graças a Deus pela boa mensagem, pela boa palavra trazida pelo reverendo Maili. Que nós possamos guardá-la no coração, praticá-la e vivenciá-la. Queremos dar a nossa expressão de gratidão a Alessandra. A Alessandra está aqui, aparece o nome Maili Vilela, mas é a Alessandra, a esposa do reverendo Maili. O reverendo Leonardo Falcão, aqui também falando em latim. Por favor. Et semper reformata est. Isso. Reverendo Leonardo, viu? Reverendo Leonardo, ex-aluno da nossa casa no Recife, e um de nossos pastores aqui em Teresina, e nosso amigo, não é? De primeiríssima envergadura. O nosso abraço ao reverendo Leonardo. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim, com a graça de Deus, com o coração grato. São 162 anos, não podíamos deixar de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Nós ficamos gratos, felizes e louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito e trazido para os nossos corações. Um abraço também para o irmão Glauco Lira. Nós vamos concluir com uma oração. Vou pedir ao reverendo Maili que ore por nós e assim encerremos. Reverendo, se o senhor me permite, eu quero também registrar, não é, a presença conosco, não é, de meus pais lá em Águas Belas, Geu e Giovanete, e também a minha irmã Marli, lá em Garanhuns, e meu irmão Misael, lá em Camanducaia, Minas Gerais. Tá? Então, fico particularmente muito grato pela presença deles, agremiados conosco através deste meio de comunicação. Não estou ouvindo. Todas as quintas-feiras, eles estão participando. Essa é a minha pequena observação. Por favor. Participantes assíduos
junto que com os bênção. irmãos de Areias, junto com Que outras bom. pessoas Que bom, que de bom. outros estados, de outros Muito bom. locais. Que Deus esteja abençoando sua vida, reverendo Maeli, no seu Obrigado, meu ministério, irmão. Muito no grato, seu muito grato. trabalho, no seu desenvolvimento. Que Deus o Ok. traga sempre com essa boa alegria e essa boa disposição Obrigado. no Obrigado. coração. Vamos orar? Com certeza. Reverendo, a oração foi É sua. solicitada. Por favor. O irmão vai orar. Tá bem, oremos. Boníssimo Deus, Senhor nosso Pai, em tua presença augusta, santíssima, nós nos encontramos nesse instante e expressamos particularmente a nossa gratidão, porque fomos atraídos à tua presença através da pessoa bendita do teu Filho, o nosso Salvador Jesus. Somos muito gratos, porque tu nos constituíste aqui no Brasil como Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta vasta confederação de igrejas, a qual temos o privilégio de somar esforços. Nós expressamos o nosso muito obrigado pela vida daqueles irmãos nossos de outrora e também a nossa gratidão pela vida daqueles que hoje têm dado continuidade a este sagrado dever e que assim continuemos até a parousia do nosso Senhor. Ó Santo Deus, nós também intercedemos pela nossa igreja, pelos seus compromissos, pelos seus inúmeros desafios, colocamos em tuas mãos os pastores da igreja, da nossa querida igreja, aos demais oficiais, os missionários que labutam tanto no solo pátrio como ultramar, que a tua boa mão possa alcançá-los, preservá-los e encorajá-los. Também, Senhor, intercedemos pelos demais empreendimentos, os vários empreendimentos da Igreja Presbiteriana do Brasil, na área da educação, na área da saúde e em tantos outros segmentos, contribuindo todos eles conjuntamente para a missão maior da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, pelos 162 anos que hoje celebramos. É esta a nossa oração. Agradecidos, nós dizemos amém. 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 Graças a Deus. A todos que estão participando, a nossa gratidão. A você que também pode ainda enviar este vídeo para outras pessoas, para ter uma melhor compreensão do que é a Igreja Presbiteriana e a nossa gratidão a Deus. Sempre sermos gratos, sempre sermos alegres. Na próxima quinta-feira estaremos comemorando os 100 anos da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, 100 anos da SAF, da Igreja Presbiteriana de Areias. E você é o nosso convidado. Vai ser pelo Google Meet, deveremos ter talvez uma posterior veiculação do vídeo, mas a gente vai estar sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. Vamos receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Nós vamos ficar com o hino Ceifeiros da Seara Santa, nos despedindo. Deus os abençoe. Amém.